Então nós temos o quê? Nós temos 9 impostos de competência da União. Primeira coisa, você quer fazer um concurso público, você vai ter que saber quais são os impostos de competência da União, quais são os impostos de competência dos estados e dos municípios. Nesta aula eu vou detalhar um pouco mais para vocês todos esses impostos aqui federais. Só como o meu estudo, eu gosto de estar ensinando, de estudar de forma integrada, eu já vou mandar para vocês os impostos estaduais. Primeiro imposto estadual, ICMS. O que é o ICMS? É o principal imposto estadual, que é imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Imposto de transmissão causa-mortes, ou causa-mortes, não é isso? Ó? E doação de quaisquer bens e direitos é o que? O causa-mortes é o imposto estadual. IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é um imposto o quê? Estadual. E os impostos municipais? São 3 também. É o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. O Imposto sobre Transmissão Intervivos. Intervivos é municipal e intermortos é o quê? Estadual. A qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. E o ISS, que é Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, que é o principal imposto municipal. Professor, e o DF? O DF ele ficou com 6 impostos. Como 6, professor? Ficou 3 dos estados e 3 do município. Professor, onde que está escrito isso? Na Constituição Federal. Na Constituição Federal repassou essa atribuição para o DF. Então o DF é também unidade federada. Não apresenta divisão em municípios. Não há municípios no DF. Ele mostra a configuração própria e tem direito aos impostos. Ele tem direitos aos impostos estaduais e municipais. Pode instituir taxas e contribuições de melhoria, porque taxas e contribuições de melhoria são o quê? Contribuições comuns. Pronto. Território. No território, artigo 147 da Constituição fala sobre isso. 2 situações que só caem em concurso público, gente, preste atenção. Competem à União em território federal. Então, lá no território federal, compete à União o quê? Os impostos estaduais. Professor, o território é dividido em municípios. Se o território for dividido em municípios, os impostos municipais é de competência de quem? Dos municípios. Professor, o território é gigantesco, é novo, não é dividido em nenhum município. Se o território não for dividido do município, a União ganha essa competência de instituir os impostos municipais. Está aqui, passa a ser da União. Então isso aqui é um detalhe que cai em concurso público, cara. Preste atenção nesse cara aí, que isso aí pode cair para vocês. Agora o seguinte, agora eu vou falar as principais características para vocês de cada imposto de competência da União. Lembrando para vocês, quer ficar competitivo, cara, aqui é o seguinte, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, ou dos dispositivos constitucionais, ou dos dispositivos previstos no Código Tributário Nacional. A banca da ESAF, adora elaborar o Ctrl+C e o Ctrl+V do Código Tributário Nacional. Então vocês são obrigados a fazer uma leitura lá do artigo 16 até o 76, salvo engano. 16 ao 76 vai tratar o quê? Dos impostos. Aí tem os impostos federais, estaduais, municipais. Então costuma sempre copiar o Ctrl+C e Ctrl+V. Então é uma dica de ouro para vocês. Imposto sobre importação de produtos estrangeiros, chamado de imposto de renda. Imposto de importação, II. É o imposto brasileiro federal, ou seja, somente a União tem competência para instituí-lo. Ok. O fato gerador ocorre quando há entrada de produtos estrangeiros no território nacional. Para aí. Esse A aqui tem um acento, professor. O professor é perfeccionista? É. Para fazer um material limpo para vocês, um material, né? Ou seja, a entrada de produtos estrangeiros no território nacional, lá na área aduaneira, vai ocorrer o quê? A ocorrência do fato gerador. Do fato gerador surge o que? A obrigação tributária. Do lançamento você faz o que? O crédito tributário. Está aí. O contribuinte do imposto é quem? É o importador, quem está importando. A alíquota utilizada depende do ato infralegal, ou seja, é uma exceção ao princípio da legalidade. Ou seja, decreto presidencial, pois
está sendo extrafiscal, não tem princípio, não atende o princípio da legalidade. É uma exceção ao princípio da legalidade. A base de cálculo depende exclusivamente da alíquota a ser utilizada. E, finalmente, a função desse imposto é uma função extrafiscal. Ela não tem uma finalidade fiscal principal, econômica ou regulatória da economia, principalmente da balança de pagamentos. A tendência é que os governos impeçam a entrada de produtos estrangeiros para proteger a indústria nacional. Se há entrada de produtos estrangeiros, há incidência de imposto, que é o imposto de importação, também vai ter incidência o quê? Na saída desses produtos, que vai incidir agora o imposto de exportação sobre produtos nacionais ou nacionalizados, que é o imposto de exportação. Também é um imposto extrafiscal. O governo tem a intenção de quê? De facilitar a exportação. O governo tem a intenção de o quê? De dificultar a importação. Está aqui. Você não tem como estudar o imposto de importação e exportação dos associados. Não tem. É um imposto federal, ou seja, somente a União tem a competência de instituí-lo. Fundamental. O fato gerador ocorre quando há saída. Ô, professor, o ar tem aqui. Arruma aí, professor. Arruma, cara. Que professor ele é perfeccionista. Eu gosto de fornecer para vocês um material sempre. O que? Sempre o melhor possível. Aqui. Fato gerador ocorre quando há a saída de produtos nacionais ou nacionalizados para o exterior. Ocorreu o fato gerador, ela passa da hipótese de incidência para um fato concreto. O quê? A formação da obrigação tributária. Da obrigação tributária nós vamos ter o quê? Vamos ter o lançamento, do lançamento que é tributário. Ok, vamos lá, aulas anteriores. O contribuinte, quem que é? É o exportador. A alíquota utilizada depende de lei que institui o produto que foi importado. A base de cálculo depende exclusivamente da alíquota a ser cotada e a função puramente econômica. Inclusive, é uma desoneração gigantesca por parte da União em o quê? Em desonerar os produtos para exportação para fim de fomentar a economia nacional, a economia brasileira. Imposto de renda. Atenção, cara. O imposto de renda é um imposto que tem a natureza fiscal. Imposto de renda é cobrado pela modalidade de homologação, o lançamento por homologação. Na prova o cara vai falar que é por declaração, mas você não vai cair. O contribuinte prepara uma declaração anual e quando deve imposto, sendo que esses valores deverão ser homologados pela autoridade tributárias. O fato gerador é a aquisição e a disponibilidade econômica, ou seja, recebimento jurídica ou renda, crédito, recebeu renda, cara, de qualquer natureza. Qualquer natureza vai gerar o quê? O fato gerador, do fato gerador a obrigação tributária, o lançamento, o crédito tributário. Professor, gostei de aprender esse negócio aí, cara. Eu também gosto de ensinar. O contribuinte do imposto são, primeiro, pessoa física e pessoa jurídica, IRPF e IRPJ. Então, tanto a pessoa física paga quanto a pessoa jurídica. A alíquota a ser utilizada depende do contribuinte. Existe a tabela do imposto de renda. E é o valor sobre a sua renda. Sobre a sua renda que será tributado. A base de cálculo vai ser a renda. E a alíquota a ser utilizada vai ser a tabela do imposto de renda. A base de cálculo é o montante real, arbitrado ou presumido da renda dos proventos tributáveis. Função significa fiscal. Ei, professor. Imposto sobre produtos industrializados, IPI. O fato gerador do IPI ocorre em um dos momentos. Primeiro, importação, desembaraço aduaneiro do produto importado. Há o quê? A incidência do fato, a ocorrência do fato gerador. Havendo a ocorrência do fato gerador, a incidência da cobrança do IPI. Com a saída do produto industrializado do estabelecimento do importador, industrial, comerciante ou arrematador.
Pronto, outro fato gerador, outro contribuinte. Com a arrematação do produto apreendido, abandonado quanto este é levado a leilão. Olha, isso aqui já caiu. Isso aqui tudo eu tirei do Código Tributário Nacional. Vai fazer concurso da ESAF, os tributos federais, você tem a obrigação de ler 2 vezes no Código Tributário Nacional, porque a ESAF ela faz Ctrl+C, Ctrl+V de lá. Tá certo? A ESAF acha que você não vai estudar nesse nível de detalhamento. E não adianta, cara. Você quer passar no concurso, você tem que estar competitivo. Depois eu vou vir aqui falar em guia de estudos, na TV LSC, no LSC News. Comentar a prova, tá aí, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, cara. A gente passa a receita. Tá? Passa a receita do sucesso. Vambora! Os contribuintes do imposto podem ser importador, industrial ou comerciante. A alíquota varia de acordo com o produto, o imposto é função extrafiscal. Ô, professor, pronto, consertei aqui, extrafiscal. Pronto, vamos aqui para o próximo imposto. Imposto sobre operações financeiras, IOF, também é um imposto federal. O fato gerador do IOF ocorre nos seguintes momentos. O nome já fala, né, gente? Ó, operações financeiras, movimentou dinheiro, vai gerar o quê? IOF. Professor, operações relativas a títulos imobiliários. O que é isso, cara? Você comprou, vendeu títulos na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores opera com o quê? Com títulos imobiliários. Consequentemente, a incidência do quê? Do IOF. Nas operações de câmbio, na efetivação do pagamento, cara, não sei porquê. Ultimamente está caindo muito contratos de câmbio. Tu tem que saber. Nos contratos de câmbio, operações de câmbio vão incidir quem? O imposto sobre operações financeiras. Nas operações de seguros, também incide. Operações de crédito, estou emprestando dinheiro, vai incidir. Eu fiz um CDC, professor. Fiz uma consignação em folha, vai cair, vai incidir. Os contribuintes do imposto é qualquer uma das partes que integram as operações. As alíquotas podem ser fixas, variáveis, proporcionais, progressivas ou regressivas. Base de cálculo depende da operação, né? Ok, legal, legal. Pronto, isso aí então é o IOF, cara. O IOF. De novo, quer ficar competitivo, tem que ir lá no Código Tributário Nacional e fazer a leitura seca várias vezes. Imposto Territorial Rural, ITR. ITR, né? O fato gerador do ITR ocorre quando há domínio útil de posse de imóvel localizado fora do perímetro urbano do município. Isso merece explicação. Você tem uma área, uma chácara, fora do perímetro urbano do município. Vai incidir quem? Vai incidir o ITR. Professor, essa chácara está agora dentro do perímetro urbano do município. Não vai incidir o ITR, vai incidir o IPTU. O IPTU. O ITR também é um imposto extrafiscal, não é a finalidade fiscalizatória que é a principal. Os contribuintes do imposto podem ser o proprietário do imóvel, pessoa física quando pessoa jurídica, titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Tenha posse do imóvel fora do perímetro urbano, bingo, vai ser o quê? Vai ter fato gerador. A alíquota a ser utilizada varia com a área da propriedade e o grau de atualização. Cara, se você está numa área lá produtiva, você vai pagar menos. Está lá totalmente improdutiva a sua área, você vai pagar mais. Porque avisa o quê? Ela visa a fazer uma ocupação do solo brasileiro de forma racional. Base de cálculo valor da terra, ok? E sua função é extrafiscal. Essa informação, por último, ela é muito importante. Imposto sobre grandes fortunas. Primeiro, é o imposto que está previsto na Constituição. Esse imposto está previsto, mas não foi criado. E quando for criado, vai ser por lei complementar. Isso. Embora esteja definido na Constituição, o IEG não foi regulamentado por lei complementar. Então não pode ser implementado.
não pode ser cobrado. O fato gerador será as arrecadações de bens sobre grandes fortunas. Aí olha só, gente, a definição da grande fortuna é bastante subjetiva, não é isso? Então vai ter que vir uma lei para falar o que é grande fortuna é tal coisa. Pronto. O contribuinte do imposto, assim como a alíquota utilizada, é a base do cálculo, ainda não foi definido por ele, não existe ainda. Pronto. Ok. Professor, só isso, cara. Isso aqui é só para arrematar o conteúdo, porque tudo isso aqui a gente já viu em aulas anteriores. Vamos fazer um exercício para vocês, ó, FCC, tá? São Paulo, sobre imposto residual. Primeiro, é competência de quem? Da União. É correto afirmar que a competência comum da União, Estados e DF não é competência privativa exclusiva de quem? Da União. B. Pode ser instituída por medida provisória? Não. Por quê? Porque é uma lei complementar. Onde habita a lei complementar, não pode habitar o quê? Medida provisória. C. Tem por motivo a guerra externa à sua iminência ou situação de calamidade pública? Errado. Isso aqui é o quê? Esse motivo aqui é do empréstimo compulsório. D. Pode ser instituída por fato gerador ou base de cálculo já previsto na Constituição? Não pode. Não pode ser do fato já previsto. Finalmente, sobrou o que aí? 20% do produto arrecadado será repassado pela União dos Estados e Municípios. Exatamente, isso está na Constituição Federal. Está, salvo engano, no artiguinho 154 da Constituição Federal. Pronto, cara, aí ó. Competência então é letra E. Aristóteles, um dos preferidos do professor. Mensagem de encerramento. Talvez eu seja enganado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece a minha confiança. Aristóteles, de novo, cara, olha, isso que é acreditar nas pessoas, né? Talvez eu seja enganado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar em que em algum lugar alguém merece minha confiança. Aristóteles. 10, hein? Legal, gente? Vamos lá, curte nossa página no Facebook. Fique com Deus. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.